Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz Acesa. Meu nome é Viviane e você está na série Sobrenatural. O caso dessa semana é sobre uma brilhante professora e o motivo que a fez mudar de escola 18 vezes em 16 anos. E sinceramente, deixar a luz acesa não vai adiantar muito se algo parecido com o caso de hoje acontecer com você. Alguém já te disse que te viu em algum lugar num determinado dia e horário, mas você tem certeza de que não estava lá? Pois essa pessoa pode ter visto o seu doppelganger. O nome doppelganger se originou da fusão de duas palavras alemãs. Doppel, que significa duplo, réplica ou duplicata, e ganger, que é andante, ambulante ou aquele que vaga. Provavelmente pronunciei tudo de forma errada, mas vamos ao que interessa. Segundo uma lenda alemã, existe um ser que tem o dom de clonar e imitar uma pessoa nos seus mínimos detalhes. Um doppelganger é uma espécie de cópia andante, como uma sombra ou um espírito que te acompanha onde quer que você vá. Segundo reza a lenda, quando você vê o seu clone andando por aí, pode ser que sua morte esteja se aproximando. Alguns estudiosos acreditam que só você pode ver o seu próprio doppelganger, seja pelo canto do olho, numa estrada deserta ou no reflexo do espelho em pé atrás de você. Porém, há quem acredite que o doppelganger pode aparecer para todo mundo, menos para você. Pode parecer estranho e assustador, mas esses episódios não são incomuns. Dentre os diversos casos que abordam esse assunto, o que eu trouxe essa semana é o mais famoso deles, mais conhecido como o caso Emily Sage. Emily Sage tinha 32 anos e era professora de francês em uma escola exclusiva para meninas na Letônia. Ela havia acabado de ser contratada e carregava no seu histórico 18 escolas nos últimos 16 anos. Antes da contratação, a diretora questionou o motivo de tanta mudança e recebeu uma resposta nada convincente. Mas não demorou muito para o real motivo ser descoberto. Um dia, Emily estava em sala de aula com suas 17 alunas. Escrevia um texto no quadro quando uma pessoa exatamente igual a ela entrou silenciosamente pela porta, se colocou do seu lado e passou a imitar todos os seus movimentos. A única diferença é que aquele clone não tinha nenhum pedaço de giz nas mãos. A cena foi testemunhada pelas 17 alunas, mas Emily parecia não se importar com aquilo. Era como se ela não estivesse vendo. Todas as garotas se assustaram, mas elas não ousaram a perguntar nada, tendo em vista o modelo de educação daquela época. Talvez fosse uma assistente muito parecida com a professora ou algo assim. E assim como ela entrou pela porta, saiu silenciosamente. E não demorou muito para outro episódio acontecer. Enquanto a professora dividia uma grande mesa no refeitório com várias garotas, seu doppelganger apareceu, em pé, atrás dela. Imitava todos os movimentos que Emily fazia durante a refeição, com a diferença de que ela não tinha nenhum garfo ou faca nas mãos. Ela agia como se estivesse levando uma comida invisível até a boca, mastigava e tudo mais. Todas as pessoas que estavam no recinto viram aquela cena assustadora. E mais uma vez a professora parecia não notar nada de errado. Em várias ocasiões, Emily era vista nos dois extremos da escola no exato mesmo horário. Dias depois, ela estava agachada fazendo uns ajustes na barra do vestido de uma de suas alunas, e o doppelganger apareceu bem do seu lado. Quando a aluna olhou para baixo e verificou as duas Emilys consertando seu vestido, desmaiou imediatamente. O acontecimento mais famoso envolvendo esse caso foi testemunhado pelas 42 alunas da aula de costura e bordado de uma outra professora. A sala de aula tinha uma grande janela com visão para um jardim florido, e através dela era possível ver Emily colhendo flores. Após alguns minutos de aula, uma atividade foi passada e a professora se ausentou da sala rumo à diretoria. Em seguida, o doppelganger de Emily se materializou na cadeira, como se estivesse supervisionando o trabalho das meninas. Enquanto isso, a verdadeira continuava no jardim colhendo flores. Algumas alunas perceberam naquele momento que os movimentos da verdadeira Emily pareciam cansados e lentos, enquanto o doppelganger continuava sentado e imóvel.
Nesse momento, duas meninas criaram coragem e se aproximaram daquele clone. Tentaram estabelecer algum tipo de diálogo, mas foi em vão. Aquilo olhava fixamente para frente e parecia não notá-las. Uma delas resolveu tocar naquilo e sentiu uma estranha resistência do ar em sua volta. E aos poucos, aquele clone foi desaparecendo na frente dos olhos das 42 alunas. E foi a gota d'água. Todas as garotas saíram da sala gritando e a diretora teve então conhecimento da história. Emily foi questionada sobre aquilo, mas parecia perdida. Em meio a lágrimas, ela disse que não via nada do que as pessoas falavam e que aquilo estava arruinando a sua vida. Disse que não tinha controle sobre aquilo, mas que quando acontecia, ela sentia como se toda a sua força fosse sugada para fora de seu corpo e era tomada por um extremo cansaço. Enquanto a diretoria da escola decidia o que fazer a respeito dessa situação, Emily continuou dando aulas, e nesse período ela ficou muito doente. Teve então que iniciar um repouso absoluto, sem poder levantar da cama para absolutamente nada. Seu repouso era absoluto em razão de um inexplicável cansaço. Nesse tempo em que ela estava de cama, o seu clone foi visto pela escola realizando várias atividades. Quando foi informada sobre elas, Emily chegou à conclusão de que o clone fazia o que ela estava com vontade de fazer, mas não podia. E foi assim com um episódio na aula de costura. Emily disse que enquanto colhia flores, pensava no quanto queria ser a professora responsável pelas aulas de costura e bordado. E este era o verdadeiro motivo dela ter sido convidada a se retirar de todas as escolas em que trabalhou. Muitos pais decidiram tirar as filhas da escola, porque elas estavam muito apavoradas com tudo aquilo. E para evitar um desastre financeiro, a diretora decidiu dispensar Emily, apesar dela ser uma excelente professora. Ou era ela, ou eram todas as alunas. Existem duas teorias a respeito desse caso, além daquela que aborda o doppelganger. O fenômeno da bilocação é uma delas. Compreende o ato de estar em dois lugares distintos ao mesmo tempo. Segundo o ocultismo e o espiritualismo em geral, isso se dá por uma capacidade psíquica ou espiritual. Já na visão cristã, o fenômeno é entendido como um milagre. Segundo a Igreja Católica, a bilocação é um carisma raro. Padre Pio supostamente esteve em dois lugares ao mesmo tempo, mas isso ainda não foi comprovado através de um método científico. E por fim, temos a velha teoria da histeria coletiva. Quando um grupo de pessoas passa a ter sintomas, perturbações ou reações semelhantes de forma solidária a qualquer fato, seja ele imaginário ou exagerado. Mas e você, o que acha dessa história? Em qual teoria acredita? Ou tem alguma que eu não tenha mencionado aqui? Comenta pra mim que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o like pra mim e se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. Semana que vem eu tô de volta com mais uma história pra vocês. Tchau!